penais, ela deixa claro, né, no início da própria lei, que esta lei ela é tanto válida para os presos já sentenciados como os chamados presos provisórios, né? E quem são os presos provisórios? São aqueles que, por algum motivo, não podem aguardar o seu julgamento ou o deslindar do seu processo em liberdade. E aí eles estão presos provisoriamente. A lei nos diz que essa provisoriedade da prisão ela deve ser de até 81 dias. No Rio de Janeiro, a realidade dos presos provisórios é a seguinte. Hoje, 30,6% da população prisional no Rio de Janeiro é de presos provisórios. 30%. E nós conhecemos presos provisórios que já estão há 5 anos, né, nessa provisoriedade. No Rio de Janeiro, os presos provisórios eles estão encarcerados em delegacias da Polícia Civil e não no sistema penitenciário, que é regulado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Isso, a princípio, é um problema, né? E é um problema, porque a Secretaria de Administração Penitenciária, como não está gerenciando as carcerais da Polícia Civil, os seus profissionais também não estão lá. E dentro dos quadros de profissionais da delegacia das polícias civis não tem médico, os médicos são todos legistas, não existem médicos para atuar nas carcerárias. Não existe psicólogo, não existe odontólogo, não existe defensoria. É apenas um lugar para guardar presos. No Rio, nós temos hoje 8 delegacias com carceragens, né? Essas 8 delegacias funcionam um regime, enfim, que você não precisa ser muito afeto à questão dos direitos humanos para perceber que existe ali um claro desrespeito aos direitos humanos. Agora, qual é o paradoxo dessa história? É exatamente nesses lugares que é possível construir uma outra psicologia. Por quê? Porque lá não tem psicologia. Não existe uma coordenação de psicologia que regule a psicologia nesse espaço, porque não existe psicologia ali. E são exatamente esses lugares que hoje estão funcionando como lugares para se experimentar uma outra psicologia, em especial a partir das universidades, né, que tem seus projetos de extensão, cujos projetos de extensão estão funcionando nesses locais. Né? E qual é a estratégia? Por que estar nesses lugares? Porque é exatamente o momento em que a gente, com liberdade, pode criar uma outra psicologia, uma psicologia que possa ser uma psicologia irreverente, né? Irreverente para ser mais leve, né? Que possa construir de uma maneira mais irreverente, e irreverente para não ser reverente, para não produzir reverência à lei das execuções penais, né? E eu acho que essas experiências elas precisam ser contadas, né? Porque são experiências que estão nos permitindo evidenciar o fato de que sim, é possível construir uma outra psicologia no cárcere, uma outra psicologia com potência, uma psicologia que possa ir, né, de encontro a essa psicologia do exame, a essa psicologia do prognóstico de periculosidade. Então, eu acho que essas experiências elas são bem interessantes, elas já existem no Rio há alguns anos, e elas existem para isso, para chamar a atenção que é possível construir uma outra história por ali. Né? E estamos muito animados, né, de tentar fazer com que essa história ela possa de fato mostrar que existe um campo possível, né? E quem sabe que possa afetar essa psicologia que é feita nos outros espaços. E existem algumas realizações bem pontuais, né? A Márcia Badaró mesmo, que veio aqui, aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo, a Márcia ela tem um projeto de leitura, né, com os presos no sistema penitenciário, e que ela penou para poder construir esse processo, né? Esse projeto ele não é fácil, e não é fácil por isso, né? Porque existe uma concepção hegemônica do que é a psicologia para esses espaços, e tudo que é diferente disso é como se não fosse psicologia, né? Mas as pessoas estão aí construindo linhas de fuga, né? E eu acho que uma estratégia hoje, né, já que a gente está discutindo a 009-2010, não, 009-2010? Eu acho que uma grande estratégia pode ser isso, né? Pode dar publicidade, publicizar essas outras experiências que são hoje experiências que a gente pode entender
como experiência de linha de fuga, né? Para mostrar mesmo para esses psicólogos que estão na ponta de que é possível, né? E que a gente sair do exame não significa sair da prisão. Né? Afinal de contas, o Goffman, lá na década de 70, já nos disse, né, em Manicômios de Prisões e Conventos, que o que conceitua uma instituição total não é o fechamento dela, mas é uma produção de modos de ser sujeitos que advém do próprio fechamento da instituição. Né? Então, se existe uma produção de sujeitos nesses espaços, não dá para não pensar que existe aí um campo para a psicologia atuar. Né? Uma psicologia que possa estar interessada e articulada com outros modos de pensar o sujeito, com outros modos de pensar a subjetividade, e outros modos, enfim, de exercer a própria psicologia. E Pedro, pensando justamente nesses outros modos de fazer psicologia, enfim, como é que a gente pode pensar a questão do sistema prisional num contexto do campo das políticas públicas, assim, pensando nessa abertura mesmo, né, e essa conversa, esse diálogo e essa abertura, como é que a gente poderia pensar essa articulação? Eu acho que a palavra-chave é essa mesmo, né, articulação, né? Eu acho que o grande problema do sistema prisional é achar que as políticas públicas do sistema prisional são políticas públicas de prisão, né? Eu acho que a gente precisa pensar que as políticas públicas de educação precisam também pensar a prisão, as políticas públicas de saúde precisam pensar a prisão, enfim, né? A prisão ela não pode ser uma política pública à parte, né? A gente precisa fazer com que isso seja atravessado pelas outras políticas, né? Eu acho que essa é a palavra-chave, é articular, é atravessar. Não ter uma política pública específica somente. Não que não precise de uma política pública específica. Eu acho que existe uma especificidade aí que precisa ser pensada, mas não precisa ser pensada sozinha. Por especialistas da prisão. Eu acho que a grande questão é essa. É atravessar isso com outras políticas, é fazer com que isso seja algo para se pensar, outras prisões, né? Porque afinal de contas, o campo prisional não é somente o campo penitenciário, né? E os presos não são somente aqueles condenados ou à espera de sentença. Né? Em que sentido, né, eu acho que essa é o grande ensinamento que Foucault deixa para a gente, em que sentido a chamada biopolítica, né, que é uma política de regulação da vida, ela passa a funcionar para todos nós. Né? Então pensar as políticas prisionais é pensar também a nossa vida. Né? Não é somente pensar a vida do sujeito encarcerado. Em que sentido essas lógicas elas estão fazendo funcionar outras vidas? Né? Em que sentido nós estamos também colocando óleo nessa engrenagem? Sim. Nós, psicologia. Né? Em que sentido essa lógica do exame ela não está presente em outras psicologias muito menos visíveis, sim, muito mais sutis. Né? Eu acho que essa discussão é uma discussão importante. A gente fala do PCLR, mas a gente tem o TDAH. Né? A gente fala do PCLR, mas a gente tem 1000 outras coisas fazendo funcionar a mesma lógica. Né? E eu acho que talvez dar evidência, dar visibilidade às questões que estão sendo postas no campo prisional pode nos servir para dar visibilidade a outras inserções da psicologia em outros espaços mais sutis, mas não menos produtoras de efeitos. Né? Que o sistema prisional ele sirva para isso. Ele sirva como analisador para a gente pensar a nossa própria prática em outros espaços. Né? Porque senão também a gente coloca uma carga muito pesada nas costas desses psicólogos que atuam no sistema prisional como se eles fossem os únicos que produzissem uma psicologia positivista. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que Elvis não morreu, Fred Krueger não morreu e Lombroso também não morreu. Né? Lombroso está presente nas nossas práticas. E Lombroso ele não está só na prisão não, né? Como o psicólogo não está no criminológico não. Está na empresa, né? Está no conselho, né? Está em todos os lugares e é preciso o tempo todo lembrar disso. Né? Eu acho que lembrar disso é colocar em análise as nossas implicações, é pensar, antes de mais nada, que o dever ético, né? Ou seja, pensar a ética de uma estética da